Revelações, mistérios, algumas dúvidas, algumas respostas e uma cena muito tensa. Esse episódio 4 de WandaVision chegou para responder algumas coisas, mas também deixar muitos outros mistérios no ar. Fala galera do YouTube, beleza? Tamo de volta com mais um vídeo aqui no canal e hoje para falar sobre o episódio 4 de WandaVision, essa série maravilhosa da Marvel no Disney Plus. E esse episódio trouxe muitas informações mesmo, e dá pra gente teorizar, dá pra gente pensar em muita coisa e quem sabe fazer algumas conjecturas do que vem por aí no futuro da série. E o começo já é sensacional, mostrando o blip, o que aconteceu no momento em que o Hulk fez o seu estalar de dedos e acabou trazendo as pessoas de volta. Então não é o estalar de dedos do Thanos, não é o estalar de dedos do Tony Stark, e sim o do Hulk no momento antes da batalha final contra o Thanos de Ultimato, que acabou trazendo as pessoas de volta. A gente descobre que a Monica Rambeau foi uma das blipadas, ela ficou 5 anos desaparecida e ela acaba retornando justamente no hospital onde ela estava com a sua mãe, a Maria Rambeau, que estava internada com câncer. E é um momento muito desesperador, você sente o desespero que a Mônica está sentindo naquele momento e como seria isso, né? Como seria se a gente estivesse vivenciando aquela situação, voltando a existir após 5 anos, e aí a gente vê todo aquele caos no hospital. Um dos médicos fala, inclusive, que eles não têm recurso suficiente para atender todas aquelas pessoas. Então mostra um pouco mais do que foi o caos da volta das pessoas no segundo estalar de dedos, mostrando de uma forma muito mais elaborada e mais legal do que o que a gente viu em Homem-Aranha Longe de Casa. Então a série continua e a gente vê o quartel-general da SWORD. A gente vê que a SWORD tem uma estrutura gigantesca, ou seja, não é uma organização que surgiu da noite para o dia no MCU. Eu acho muito curioso como que eles vão explicar, se é que eles vão explicar, o porquê da SWORD não ter aparecido em nenhum momento antes no MCU. E aí a Mônica tenta entrar, mas o cartão dela não está funcionando, já que ela foi blipada, então as coisas mudaram nos últimos 5 anos. E a Maria Rambeau acabou morrendo, o câncer voltou no período em que a Mônica estava desaparecida e assume um novo diretor, que é o Tyler Hayward. Hayward é o mesmo sobrenome de um personagem que apareceu em Agents of S.H.I.E.L.D. interpretando um vilão. Então será que ele tem alguma conexão com esse personagem? Eu acho muito difícil, mas se for, olha aí, mais uma possível conexão do MCU com Agents of S.H.I.E.L.D. Já teve isso no episódio anterior com o sabonete da Hydra. E é nesse momento que a gente descobre que a Maria Rambeau é uma das fundadoras da SWORD e que a SWORD surgiu como um programa de treinamento espacial, ou seja, eles treinam pilotos, treinam astronautas, mas que com o passar do tempo, principalmente por causa do blip, as coisas precisaram mudar e agora eles trabalham com robótica, nanotecnologia e também inteligência artificial, mostrando como a SWORD acabou mudando um pouco da sua área de atuação, que ainda assim é muito diferente do que era nos quadrinhos. E a gente percebe que a ligação que vai ter é justamente pela parte da tecnologia, já que a Monica Rambeau é designada para uma missão para levar um drone da SWORD para ajudar o FBI em um caso de pessoas que estão desaparecidas em uma cidade de Nova Jersey. Então a gente fica já pensando em alguns detalhes, né? Porque a gente vê na cena pós-créditos de Homem-Aranha Longe de Casa que o Nick Fury está no espaço com Skrulls em uma nave gigantesca, e todo mundo já associou aquilo à SWORD, já que a SWORD é a SHIELD do espaço nos quadrinhos. Então na série eles apresentam a SWORD como uma organização totalmente diferente disso. Então será que o Nick Fury não tem nada a ver com a SWORD? Será que são coisas diferentes? Pelo menos é o que dá a entender nesse primeiro momento da SWORD em WandaVision. Então temos estabelecido o tempo em que WandaVision se passa, porque a missão que a Monica Rambeau vai investigar é justamente Westview. A cidade de Westview parece que sumiu do mapa, não só as pessoas, mas muita gente nem sequer se lembra da existência, eles não sabem da existência de Westview. E fala-se que é 3 semanas após o retorno das pessoas do blip. Então a gente não tem nem um mês entre a batalha final contra o Thanos em Ultimato e WandaVision, é tudo bem próximo um do outro. Chegando em Westview, a Monica Rambeau encontra o Jimmy Woo, que é aquele mesmo agente do FBI
que participou de Homem-Formiga e a Vespa, e ele mostra aqui que ele aprendeu os truques de mágica com o Scott Lang. Ele chega fazendo um truque de mágica para entregar o cartão dele para Mônica. Jimmy Woo relata que ele tem um contato em Westview, mas que essa pessoa desapareceu e que ele, ao falar com os familiares, ninguém sabe da existência dessa pessoa. Olha que coisa curiosa. Então, para muita gente é como se o Westview realmente não existisse. E é nisso que a Mônica usa um drone em formato de helicóptero para tentar descobrir o que está acontecendo. Só que o drone passa por um domo de energia e acaba desaparecendo. E justamente esse drone acaba se tornando aquele helicóptero que a Wanda vê no episódio 2 de WandaVision. Inclusive, esse episódio 2 é o que é mais referenciado aqui no episódio 4, é o que mais traz elementos daquele episódio, então segue sendo um dos episódios mais importantes de WandaVision. E aqui eu já começo a me questionar um pouco sobre o que é que está acontecendo, por que que esse domo de realidade criado pela Wanda é tão prejudicial. A gente já começa a ver, primeiro, que a gente descobre que as pessoas de Westview estão desaparecidas, ou seja, elas estão sendo colocadas em cativeiro, elas tiveram suas vidas sequestradas pelo poder da Wanda, e também que isso acaba afetando o mundo real. O que acontece lá afeta o mundo real sim, e acaba fazendo com que as pessoas não lembrem da existência de quem está lá preso. Então esse é um grande problema, é um problema a nível de necessidade de Vingadores para resolver. Eu acho que é isso que vai ser o grande X da questão para a Wanda não poder continuar na sua realidade fantasiosa. Ela está afetando a vida de milhares de pessoas. Então a Mônica acaba tocando no campo de força e ela é sugada para dentro, e assim que ela entra na história como a Geraldine. A SWORD, junto com o FBI, monta já um cerco em volta de Westview, e é nesse momento que aparece a Darcy, que a gente conheceu em Thor e em Thor Mundo Sombrio, que ela era a estagiária da Jane Foster e do Eric Selvig. E aqui a gente vê que ela já se formou, ela já agora é a doutora Lewis, e ela é formada em astrofísica, e é ela que vai resolver boa parte das questões de WandaVision até aqui. Primeiro, ela percebe que há muita radiação cósmica, ou seja, tem realmente um lado cósmico em WandaVision. E segundo, que ela percebe que há duas frequências de ondas ali. Então tem uma frequência que está criando aquele domo, que está criando aquela realidade, e tem também uma outra frequência que é o que está criando a transmissão de TV, que a Darcy descobre, que acaba vendo a sitcom que a Wanda está vivendo. Então a Darcy lá dentro da SWORD e toda a equipe também assistem a basicamente a mesma coisa que a gente assiste, só que eles têm acesso a mais conteúdo. Então, meus amigos, será que esse indício, essas duas ondas, significa que além da Wanda tem outro ser controlando essa realidade? E é aí que pode entrar a figura do Mephisto. Eu só acho forçadinho a Darcy já ter os equipamentos certos para poder detectar isso, para poder descobrir as ondas do sinal de TV, mas é algo que não vai dar para ficar explicando por muito tempo, e é um universo de super-heróis, a gente tem que embarcar na fantasia. Não é algo que me tirou a experiência. E aí temos uma outra grande resposta. Esse episódio serve como uma grande resposta a alguns questionamentos que os episódios anteriores trouxeram, principalmente em relação à SWORD. Então a gente tem o apicultor, que a gente descobre que na verdade é o agente Franklin. Ele é mandado para lá via subterrâneo por tubos de esgoto para ver se ele consegue alguma informação sobre a Mônica, já que ela está desaparecida. E aí, quando ele passa pelo campo de energia, que a roupa dele, que é uma roupa para protegê-lo da radiação, se transforma numa roupa de apicultor, ou seja, ele não é um apicultor como estava todo mundo imaginando que era. Então as coisas se modificam para se adaptar àquela realidade. Por exemplo, tinha uma corda que estava segurando o agente Franklin, e essa corda se transforma em um brinquedo, então tudo se adapta de forma a fazer sentido naquele contexto. Outro detalhe muito importante do episódio é a importância que se dá ao hexágono. A gente vê que o perímetro formado em Westview tem o formato de um hexágono, e também o agente Wu, seu quadro de anotações, ele questiona por que tem essas formas de hexágono. Então isso é algo que é um mistério da série e que vai ser importante daqui pra frente. A Darcy, o Jimmy Woo e todos os agentes ali começam a descobrir as identidades de cada pessoa de Westview. Então a gente tem o senhor e a senhora Hart, que são os chefes do Visão. Na verdade se chamam Todd e Sharon Davis.
Norm, que é aquele colega do Visão no trabalho, se chama Ablash Tandon. Harold Copter é o Jonas, é o Phil, o esposo da Dot, mas a Dot não aparece. Isabel Matsueda é a Beverly, que também aparece na mesma cena com a Dot. E depois a gente tem o John Collins, que é o Herb, que aparece cortando o muro no episódio 3. Interessante anotar que não temos a Dot, pelo menos não mostraram a Dot sendo identificada, e não temos a Agnes, ela tá lá, tem a foto dela, tem o nome de Agnes, mas não se descobre qual é a identidade verdadeira dela. Agatha Harkness, meus amigos, ela não é uma pessoa que pertence ao Westview, por isso ela não tem a sua identificação naquele momento. E o quadro do Jimmy Woo traz diversas revelações muito interessantes. A gente tem ele falando que há uma área de triangulação de Westview em aproximadamente 5 milhas. Tem também questionando quem está por trás disso. Será que são os Skrulls? E aí ele faz questões sobre o que eles não sabem. Por que os formatos hexagonais? Por que sitcoms? Eles estão no mesmo tempo e no espaço? O Visão está vivo? E também ele fala que eles tentaram várias formas de comunicação, como linhas de telefone, digital e também por drones. Então tem coisas muito interessantes aí. Mostra que eles estão tentando várias formas de contato e nada consegue, ou seja, não penetra sinal de celular. E também esse questionamento sobre os Skrulls. Se a Monica Rambeau tem uma relação com os Skrulls e a gente vê o Nick Fury com os Skrulls no espaço, então a SWORD não é a mesma organização que está com o Nick Fury no espaço, porque se fosse isso, eles não questionariam os Skrulls como possíveis causadores dessa ameaça, a não ser que a gente tenha um grupo de Skrulls que já tenha se revelado do mal, porque até aqui a gente não tinha uma revelação dos Skrulls para os seres humanos de forma geral. Então a gente sabe que o FBI sabe dos Skrulls e suspeita deles. Então isso pode ser algo muito interessante para o futuro das próximas produções, principalmente para Invasão Secreta e Capitã Marvel 2. Lembra quando no episódio 2 a gente ouve uma voz falando com a Wanda? Wanda, quem está fazendo isso com você? Então, é a voz do Jimmy Woo e quem dá a ideia de tentar esse contato é a Darcy. Ela faz todo o equipamento lá, mais uma vez a Darcy é sempre preparada e o Jimmy Woo faz esse contato. Só que aí tem uma coisa interessante. A gente vê essa cena completa no episódio 2, a gente vê o que acontece, que o copo explode na mão da Dot e acaba cortando e ela fica sangrando pela mão, mas a Darcy não vê, dá um corte nisso, já parte diretamente para a parte onde a Dot faz a piada sobre como a mulher deve limpar linho branco e a Darcy não vê. Então nem tudo que a SWORD vê a gente viu e nem tudo que a gente viu a SWORD consegue ver. Voltamos para a cena do apicultor e a gente vê que o agente Franklin chega lá, ele vê a Wanda e o Visão e ela diz o no, mas não mostra qual é o destino dele. Lá no episódio 2 a gente vê que a cena retrocede e a Wanda e o Visão repetem o que eles estavam fazendo antes, mas aqui a gente não vê o que acontece com o agente Franklin. Então será que ele morreu? Será que ele foi expulso da realidade? Mas por que ele não aparece de volta? Qual é o status do agente Franklin? Será que ele ainda está lá preso na realidade de Westview? São mistérios que os próximos episódios devem responder. Então a Darcy ela faz o mesmo questionamento que o público faz, que a gente faz. Por que eles estão vivendo num universo de sitcom? Então essa relação que a Darcy, que o Jimmy Woo, que a SWORD tem é a mesma que nós aqui do público da vida real, digamos assim, temos em entender o que é que está rolando, por que a Wanda está nesse mundo de sitcom. É aí que a Geraldine fala do Ultron e a Wanda acaba jogando ela para fora da realidade. Mas, mais uma vez, isso é cortado. A SWORD não consegue ver a Mônica sendo jogada para fora da realidade. Ou seja, a Darcy chega à conclusão de que tem alguém censurando a transmissão. Quem será que fez isso? E aí nós voltamos para a realidade das sitcoms, onde a gente vê a cena completa da Wanda expulsando a Geraldine de lá, da sua realidade, e ela usando seus poderes. Dá pra ver que ela tá com a cara de ódio, mas o que me chamou mais atenção nessa cena é que a Wanda, depois que ela expulsa a Geraldine, ela parece ter um lapso de realidade e ela fala, ela fica meio confusa, sem entender o que foi que ela acabou de fazer. Será que a Wanda não tá tendo pleno controle dos seus poderes? Será que tem alguém incentivando ela ou controlando ela de forma subconsciente? É algo que vale a pena a gente ficar prestando atenção. Então temos o momento mais assustador talvez do universo Marvel até aqui,
que é a Wanda olhando pro Visão, ele chegando, e ele tá com o visual dele morto, com um buraco na testa sem a joia do infinito, tá cinza. Então, isso levanta alguns questionamentos. É o corpo do Visão morto que tá ali aquele tempo todo, a gente tá vendo, e a Wanda que tá usando os poderes para animal, porque como ela usou os poderes para expulsar a Mônica da realidade, possa ser que ela tenha perdido a concentração e acabado vendo a real face do Visão. Ou será que aquilo é a memória que ela tem do Visão e acabou afetando ela da mesma forma que o nome do Pietro e do Ultron afetaram ela no episódio anterior? E aí o Visão fala que eles não precisam ficar ali, que eles podem ir para qualquer lugar. E a Wanda, com uma cara meio de sofrimento, diz que eles não podem sair dali. Então será que ela tá presa de alguma forma? Depois ela muda a sua expressão facial e diz que ali é o lar deles, que eles vão ficar ali e que ela tem tudo sob controle. Mas nesse momento a expressão da Wanda tá bem diferente de quando ela fala que eles não podem sair dali. Então me dá a impressão de que é alguém controlando a Wanda e que ela tá presa naquele lugar. Por fim, a última cena do episódio é a Monica Rambeau falando que tudo é causado pela Wanda, tudo é obra da Wanda, volta para o universo da sitcom e a Wanda e o Visão estão com os bebês e eles param para assistir TV. Então esse é o episódio 4 de WandaVision, tem muitos detalhes interessantes que a gente notou aqui e principalmente é um episódio de respostas, é um episódio de explicações que mostra finalmente um ponto de vista diferente, que não é o das sitcoms e sim do lado de fora, o lado da SWORD, o lado das investigações sobre o que é que está acontecendo ali. Para mim é o melhor episódio da série até aqui, justamente por fazer essas conexões, e eu acho que o mais legal dos filmes e produções da Marvel é justamente essas conexões. A gente vê coisas do passado se juntando com coisas do presente e, claro, assentando o caminho para coisas do futuro. A tendência, meus amigos, é que nos próximos episódios a gente fique mesclando entre a realidade da sitcom e a realidade onde a SWORD está fazendo as investigações, para a gente ter um ritmo mais acelerado. Muita gente tem reclamado do ritmo de WandaVision, que tem sido um pouco arrastado. Eu acho que aqui, agora, do episódio 5 até o episódio 9, que é o último, temos mais 5 semanas de WandaVision, as coisas tendem a acelerar pra gente ter mais e mais respostas, e eu tô achando muito legal a experiência de acompanhar o WandaVision. Foi mais um baita episódio, e quem não gosta, meus amigos, eu acho que não é pra assistir o WandaVision, não é pra assistir coisas do universo Marvel, porque não tem o que um fã dos filmes da Marvel não gostar até aqui em WandaVision. E aí, o que você achou do episódio? Quais detalhes, easter eggs e referências você notou? Deixa aqui embaixo nos comentários. Me dê dicas também de como eu posso melhorar os reviews, de quais detalhes vocês querem que eu fale nos vídeos. Não se esquece de curtir o vídeo, se inscrever no canal e ativar o sininho das notificações para me incentivar a gravar novos vídeos. É isso aí, galera. Tamo junto e até a próxima. Valeu!